refletir um pouco sobre essa questão do divórcio. Jesus, no capítulo 19, verso 9 de Mateus, ele diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Como podemos compreender corretamente essa fala de Jesus? Há, biblicamente, as possibilidades de divórcio, quando há essa situação que o senhor ventilou, mas também situações de abandono. Não é que Deus queira o divórcio, mas é que Ele permite uma situação caída para que, a partir daí, você tenha uma restauração. Então, há sim situações bíblicas em que o divórcio é permitido, não é o desejado. Deus, ele baixa o padrão de moralidade para que eleve gradativamente a pessoa juntamente com o caminhar com o Espírito Santo de Deus. A gente não pode normalizar o divórcio, né, e banalizar o casamento. Eu tenho dito para as pessoas que o divórcio ele precisa ser uma porta de emergência e nunca de saída, né? Isso. Ou seja, ou você sai ou você morre. A porta de emergência funciona para isso, né? O grande problema é que muitas pessoas estão normalizando o divórcio, né? É uma situação excepcionalíssima, o divórcio, mas ela é uma situação que existe escrituralmente. Há situações em que o divórcio é bíblico, mas nunca é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja para sempre. Tanto é assim que só da união do homem e a mulher no casamento é que as escrituras dizem que dois se tornam um. Mas é muito importante enfatizar também, a meu sentir, que há situações em que o divórcio é algo que tem que ser feito. Né? A violência física, abandono do lar, traição, não quer dizer que é obrigado a fazer o divórcio, mas existe a possibilidade bíblica e a libertação para que isso seja feito. Porque muitas pessoas, às vezes, se divorciam em situações bíblicas e também ficam com um sentimento de culpa durante toda a vida e não reconstroem a vida. Então, é importante que nós deixemos claro que há situações, sim, que biblicamente é possível fazer isso. Até porque, em Malaquias capítulo 2 ou 3, verso 16, diz que Deus odeia o divórcio e aquele que cobre de violência as suas vestes. Não é verdade? E eu conheço um pastor que fala assim: eu prefiro uma mulher viva divorciada do que uma mulher casada e morta. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família, sempre trazendo alguém aqui que agrega muito valor com a sua história, com os seus conhecimentos. E hoje você não pode perder por nada. Hoje o nosso podcast, como sempre, né, está imperdível. Eu quero que você faça uma coisa. Mande o link desse vídeo, desse podcast, para o máximo de pessoas que você puder e você vai entender o porquê. Já dá o seu like e, olha, não perca nenhum momento daquilo que nós vamos estar tratando, trabalhando aqui, porque vai te ajudar bastante, vai te abençoar, vai te edificar, tá bom? Então, fique conosco até o final. Vamos para o nosso podcast de hoje. Eu estou recebendo hoje aqui um querido que eu sempre desejei trazê-lo aqui no nosso ministério, no nosso escritório, Tassos Licurgo. Bem-vindo, queridão. Pastor, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui neste podcast de alto nível. Que bênção, que bênção. Amo família. Amo família, amo família. Amo família podcast. Podcast. O Tasso, ele é casado com a Camila, que está conosco aqui, bem-vinda também. É pai do Orlando e da Távia, é pastor, professor universitário, advogado, fundou e preside o Ministério Defesa da Fé, onde atua como pastor, é graduado em Teologia e Filosofia, tem mestrado em Filosofia Analítica pela Universidade Sussex. Isso, exatamente, do Reino Unido, em 1999, e fez doutorado em Educação. E é autor de vários livros, inclusive ele trouxe para mim aqui, ó, o mais recente lançamento, não é? O mais recente lançamento, As Bases Satânicas do Comunismo, ele vai falar um pouco sobre isso também depois, e outro livro que ele lançou pela editora Vida, que é
Este ano saiu o livro pela editora Vida, A Batalha pela Verdade, que é um livro que fala da linguagem como instrumento de manipulação do pensamento e da ação. Muito importante para as famílias terem cuidado com a autonomia linguística dos seus filhos, com as palavras que usam. Depois eu quero que a minha equipe coloque aí todos os 2 livros, vai colocar na tela aqui para as pessoas adquirirem e vamos deixar aqui depois o link para quem desejar adquirir, tanto na editora Vida quanto na Central Gospel. Bom, o Tasso sabe que nós trabalhamos com família há praticamente 36 anos que nós trabalhamos com família. Então, a maioria das perguntas aqui do nosso bate-papo vai ter a ver com esse tema família. Há pesquisas e projeções indicando que de cada 10 pessoas que chegarem na igreja daqui a um tempo, 8 estarão no 2º ou 3º casamento. Como você analisa essa realidade? Quais os desafios ela impõe à igreja? Há um nível de divórcios na igreja que não é muito diferente de fora da igreja. Isso é decorrente do fato de que nós não estamos ensinando às pessoas o que é o casamento cristão. Eu estava pregando numa igreja bem tradicional, tinha um pastor lá com anos, décadas de ministério, né? Acho que uns 50 anos de ministério, o pastor já com uns 80 e poucos anos. E o pastor disse assim: Tassos, antigamente a gente casava as pessoas e estava tudo bem. Hoje em dia a gente tem que casar e ensinar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher. É trabalho demais, porque aumentou o negócio, entendeu? Antigamente era só casar e estava resolvido. Exatamente, é. Mas isso aí é fruto do ensinamento pelas famílias, pela igreja, um ensinamento que não é sólido, com base nas escrituras, para demonstrar o papel do homem, o papel da mulher, o papel na criação dos filhos. Então, existem estruturas que estão fragilizadas e a decorrência disso é a facilidade do divórcio. E eu penso que é muito importante, então, a gente refletir um pouco sobre essa questão do divórcio. Jesus, no capítulo 19, verso 9 de Mateus, ele diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Como podemos compreender corretamente essa fala de Jesus? Há, biblicamente, as possibilidades de divórcio, quando há essa situação que o senhor ventilou, mas também situações de abandono. Não é que Deus queira o divórcio, mas é que ele permite uma situação caída para que, a partir daí, você tenha uma restauração. Então, há sim situações bíblicas em que o divórcio é permitido, não é o desejado. Deus, ele baixa o padrão de moralidade para que eleve gradativamente a pessoa, juntamente com o caminhar com o Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho dito com uma certa frequência que a gente não pode normalizar o divórcio, né? E banalizar o casamento. Eu tenho dito para as pessoas que o divórcio ele precisa ser uma porta de emergência e nunca de saída, né? Isso. Ou seja, ou você sai ou você morre. A porta de emergência funciona para isso, né? O grande problema é que muitas pessoas estão normalizando o divórcio, né? É uma situação excepcionalíssima, o divórcio, mas ela é uma situação que existe escrituralmente. Há situações em que o divórcio é bíblico, mas nunca é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja para sempre. Tanto é assim que só da união do homem e a mulher no casamento é que as escrituras dizem que 2 se tornam um. Mas é muito importante enfatizar também, a meu sentir, que há situações em que o divórcio é algo que tem que ser feito. Né? A violência física, abandono do lar, traição, não quer dizer que é obrigado a fazer o divórcio, mas existe a possibilidade bíblica e a libertação para que isso seja feito. Porque muitas pessoas, às vezes, se divorciam em situações bíblicas e também ficam com o sentimento de culpa durante toda a vida e não reconstroem a vida. Então é importante que nós deixemos claro que há situações sim que biblicamente é possível fazer isso. Até porque em Malaquias capítulo 2 ou 3, verso 16, diz que Deus odeia o divórcio e aquele que cobre de violência as suas vestes. Não é verdade? E eu conheço um pastor que fala assim: eu prefiro
uma mulher viva divorciada do que uma mulher casada e morta. Isso. Cabe à igreja também denunciar todas essas situações. Há casos que são casos gravíssimos e não podem ser acobertados no âmbito da igreja. Muito bom. Você já parou para analisar a diferença entre a palavra repúdio e divórcio? Qual é a diferença? Não, porque dizem que a palavra repúdio, lá em Malaquias capítulo 3, verso 16, não é divórcio. Qual é a diferença dessas duas palavras? Divórcio é o ato, de fato, de você se separar, não é? Você decidir não continuar com a aliança do casamento. O repúdio é um sentimento que aparece, né, que pode ser desenvolvido até chegar a esse ponto. Então, há de se trabalhar em qualquer sentimento inicial de repúdio para que o casal continue unido, continue junto. Há regras para isso. Acho que até faz uns 2 dias foi... foi aqui em Guarulhos, acho que foi nesse domingo agora, preguei sobre a 1 de Pedro 3, no capítulo 3, nos versos 1 a 7, que fala sobre o casamento e é alguns dos versos mais atacados pela cultura. E ali nós vimos que há um manual para o casamento, há um manual. Então tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado quando nós nos submetemos à palavra de Deus e seguimos um caminho que é o caminho das Escrituras. Então, o casamento é algo que se pode aprender, a como ter um casamento bíblico, a como ter um casamento em que haja uma paz no lar, um casamento em que Jesus é o Senhor. Então, todos esses sentimentos que aparecem, que são destrutivos da união familiar, são sentimentos que devem ser tratados. Há maneiras de lidar com isso do ponto de vista bíblico. Inclusive, eu digo o seguinte, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar segundo a Bíblia. Qualquer casamento pode dar certo, quando há essa predisposição de mudar segundo a palavra de Deus. Né? Sem a palavra de Deus é muito difícil. Né? São duas escolas ali que se unem no casamento. É a palavra de Deus, é Jesus no casamento que faz com que aquilo seja um caminho de paz, de tranquilidade, um lugar para onde a pessoa possa ir depois de enfrentar as dificuldades da vida, possa voltar para o porto seguro, para o lar ser um ambiente de acolhimento verdadeiro e de segurança para o casal e para a família. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de uma demanda cada vez mais presente, inclusive dentro da própria igreja, que é a homossexualidade. Né? E eu tenho visto a sua fala em vários podcasts e debates, e eu tenho achado assim muito pertinente, muito coerente. Né? Há quem defenda que a orientação sexual é determinada desde o nascimento. Como você compreende essa afirmação à luz da Bíblia, da biologia e das ciências humanas? Se houvesse um gene da homossexualidade ou do homossexualismo, esse gene seria o gene mais propício à extinção e, portanto, o comportamento não mais existiria. Porque se houvesse uma base genética do homossexualismo, essa base genética influenciaria a pessoa a ter um comportamento que não reproduziria e, portanto, o gene não seria passado para a geração do futuro. Então, seria um gene altamente propício à extinção. Então, é claro que não há base genética alguma para o comportamento homossexual. É simplesmente um comportamento que pode ser, portanto, mudado, alterado, a depender do que a pessoa queira fazer com sua própria vida. Então, esse é um argumento intelectual para mostrar que o gene do homossexualismo seria um gene propício à própria extinção, e também devemos registrar que nunca houve, no mapeamento do genoma, nenhuma identificação de um gene do homossexualismo. E eu falo assim, homossexualismo ou homossexualidade é outra questão também, porque alguns querem, inclusive, mandar na nossa linguagem, né, dizendo que nós não podemos falar palavras tais e tais. Então, inclusive, acho que eles não usam homossexualismo, né? Sim, não usa homossexualismo, alegando que seria uma doença. Mas não é preciso muita elaboração para nós vermos que o sufixo ismo não quer dizer doença. Né? Embora haja umas poucas doenças com o sufixo ismo, astigmatismo, reumatismo, não é? Mas as mais brabas mesmo tem isso não, né? AIDS, câncer, AVC, né? Essas coisas assim, né? Então, o ismo não quer dizer doença. Tem capitalismo, comunismo, cristianismo, que quer dizer um movimento. É um movimento.
Então, é muito importante também que nós não sejamos manipulados e abramos mão da nossa autonomia linguística, deixando que os outros mandem na forma como nós falamos. E esse é um assunto que você trabalha muito nesse livro que você falou sobre a verdade, lançado pela Vida, né? Isso, A Batalha pela Verdade, lançado no começo desse ano, é um livro que eu trato desse assunto. Diante da perspectiva de que a forma como você fala, você pensa, e a forma que você pensa, você age. Portanto, se você abrir mão da autonomia que você tem sobre a escolha das suas palavras, você está abrindo mão da autonomia que você tem sobre o seu próprio pensamento. É por isso, pastor, que tem muita gente que não sabe mais como dizer certas coisas. As palavras não querem dizer muito mais, entendeu? Se o comunismo, os partidos majoritariamente de esquerda dizem que você não pode definir nem o que é uma mulher, quanto mais definir conceitos como democracia, amor, tolerância. Tá entendendo? Então, a fragilidade da linguagem, ela leva à fragilidade do pensamento. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu vi você falando em um podcast, seria muito importante você abordar isso, que em alguns lugares, pedofilia já não estão falando mais que é pedofilia, né? Isso. Ou aborto, né? Em todas as áreas. Eu vou falar sobre pedofilia e aborto, mas veja bem, o próprio casamento, a união de duas pessoas do mesmo sexo, não é casamento. Mas não é casamento porque é uma organização diferente da união do homem com a mulher. Porque a união do homem com a mulher no casamento é a instituição mais sólida para a propagação e perpetuação da humanidade. Da humanidade. Então, essa união de um homem contra o homem ou de uma mulher contra a mulher é inservível para a perpetuação da humanidade. E por ser algo diferente, tem que ter outro nome. Não estou dizendo que um homem não possa, se assim desejar, viver com outro homem, ou seja lá o que for. Mas isso aí não é casamento. Não estou dizendo também que ele não possa ter direitos sucessórios, previdenciários, civis, tratados pela lei. Não tô falando... Casamento é a união entre macho e fêmea. Exato. Homem e uma mulher. Porque é a instituição que faz com que, de maneira mais adequada, a humanidade se perpetue. E para coisas diferentes, nós temos que dar nomes diferentes. Mas o ataque à linguagem é tão grande que eles fazem questão, a militância, é importante distinguir também aqui, uma coisa é o homossexual, outra coisa é o movimento político LGBTista. Então o LGBTismo é um movimento político patrocinado por heterossexuais, inclusive. Interessante. O número de homossexuais e bissexuais do Brasil, segundo o IBGE, não chega a 2% da população. Eu tenho até dito frequentemente que eu desconheço qualquer movimento político que representaria menos de 2% da população de um país que consiga projetar a sua bandeira no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Então, é um movimento político que pouco tem a ver com homossexuais. Tanto é assim que, se tiver um homossexual que não defenda a pauta política deles, esse homossexual é fortemente atacado por esse movimento. O exemplo claro disso é hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Exatamente. Ele não era um ativista. Não era um LGBTista, mas era notadamente homossexual. Então, são coisas distintas. Então, veja o problema da linguagem, né? A questão do pedófilo também estão mudando, né? Nos Estados Unidos querem chamar em alguns lugares de MAP, M-A-P, que é Minor Attracted Person, que é pessoa atraída por menores. Então, no Brasil será chamado de PAN, pessoa atraída por menores. É claro que você, quando diz que um pedófilo é pessoa atraída por menores, você está tratando uma das coisas de maior absurdidade do comportamento humano, da agressividade que há no exercício da pedofilia de maneira bem superficial, mudando o nome. Isso acontece em várias áreas, o aborto é uma delas, o aborto que na realidade deveria se chamar assassinato intrauterino, né? Se chama hoje de aborto e já está mudando, viu, pastor? Hoje dizem que é direito reprodutivo. Que isso? Quando o direito não é, e claramente muito menos reprodutivo. Muito menos reprodutivo. Então, assim, o controle sobre a linguagem, ela é determinante. E a igreja tem de ter cuidado nisso. Inclusive, até querem mudar pai e mãe hoje, né? Perfeito. Querem mudar pai e mãe. Né? Todos têm um pai, todos têm uma mãe, independentemente de suas concepções ideológicas. Exatamente. Né? Vamos falar sobre um assunto aqui que eu considero tão importante quanto. Hoje há assim, infelizmente, o problema do divórcio não é só lá fora da igreja, nem apenas dentro da igreja, mas principalmente
no púlpito, no altar da igreja, né? À luz das Escrituras, um pastor que cometeu adultério, rompeu o casamento, casou-se com a pessoa com quem adulterou, mas posteriormente se arrependeu e foi perdoado, pode voltar a exercer uma posição de governo e liderança pastoral na igreja? O que há no cristianismo, veja bem o que eu vou dizer, é muito delicado, mas temos de deixar claro que no cristianismo, diferentemente de outras visões de mundo, o arrependimento genuíno, quando você de fato move-se perante o Senhor, entrega sua vida a Ele e é restaurado totalmente, no cristianismo é sempre possível começar de novo. Agora, se essa pessoa vai exercer ou não um caso, uma posição de liderança, isso cabe à administração ministerial daquele ministério específico. Agora, nós não podemos dizer que há um erro no cristianismo que é sem perdão. Deus é grande o suficiente para perdoar quaisquer que sejam os problemas e as situações por quais nós tenhamos passado. É interessante, pastor, que na minha experiência pastoral, eu vejo muita gente que chega, e o senhor também com certeza deve ter visto a mesma coisa, pessoas que chegam com a concepção de que Deus as perdoou. As pessoas sabem que Deus perdoou essas pessoas, mas elas que não se perdoam, não é? Então, é muito relevante e essencial que digamos que se você tem a convicção de que Deus de fato perdoou você e você genuinamente se arrependeu, então perdoe-se a si próprio também. Porque, do contrário, você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Então, da decisão de Deus, nós teríamos que recorrer ao seu tribunal. Então, é preferível que aquele que lidera a igreja, né, seja sempre alguém de uma só mulher, todos aqueles critérios bíblicos, mas não quer dizer que uma pessoa dessa tem um passado muito terrível, né? Eu conheço uma pessoa que teve um passado muito terrível e se tornou uma pessoa muito importante para a expansão do evangelho, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que era o maior perseguidor e assassino de cristãos que nós podemos imaginar, né? E ele, graças ao experiência que teve, a conversão que se deu, se tornou aquele que foi responsável, inclusive, pela igreja transcultural. Interessante que ele exercia uma função importante em Roma, que era perseguir em Jerusalém, para Roma, que era perseguir os cristãos, e a cidade de Jerusalém ficou pequena, né? Ele tentou expandir, foi para Damasco, até tem uma posição um pouco minoritária, acho que Damasco não era ali onde dizem, mas em Qumran. Mas, enfim, isso é uma coisa mais específica. Mas você vê que Paulo vai e, nesse caminho, ele tem um encontro com o Cristo ressuscitado, o resurrecto, e Cristo pergunta para ele: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca havia perseguido Cristo. Paulo havia perseguido os cristãos, mas Cristo deixa claro que aquele que persegue o cristão persegue o próprio Cristo. E Paulo ali tem uma experiência, aquele que talvez seja a pessoa mais intelectualizada, o filósofo de envergadura no Evangelho, que é o apóstolo Paulo. Naquela experiência ele se torna um apóstolo responsável, conforme eu disse, pela igreja transcultural. Então, assim, nós não podemos, penso eu, jamais dizer que não há um erro tão grande que deixe você fora do alcance de Deus. É possível recomeçar de novo. Agora, é claro, né, pastor? É importante que nós enfatizemos com bastante veemência que o arrependimento tem que ser genuíno e ninguém engana a Deus. Alguns dizem que alguns pais da igreja interpretaram aquele texto de Paulo, marido de uma só mulher, com tanta radicalidade que até o viúvo não casava porque tinha essa compreensão de que tinha que ser marido de uma só mulher, não é? É claro que eu acho que o que Paulo estava falando ali era muito mais de fidelidade conjugal, né? Agora, tem algumas igrejas que dizem o seguinte: um pastor que adulterou, casou-se com a pessoa com a qual ele se envolveu. Tudo bem, ele foi perdoado, ele se arrependeu, ele é salvo, mas ele não teria mais autoridade moral para continuar exercendo governo e liderança na igreja. Eu defendo essa linha, tá? Eu peço que
ocupar um lugar no ministério, por exemplo, eu acho que não faz muito sentido, como eu já vi, aconteceu, o pastor, ele se envolve com a sua secretária, abandona a esposa e seus filhos, casa-se com a secretária e continua exercendo o pastorado na igreja depois de um tempo, depois de 6 meses, às vezes até 3 meses e tal. Eu realmente, isso eu sou contra. Eu acho que nesse sentido a gente tem que levar um pouquinho mais a sério, senão acho que aí sim há uma banalização, então, ministerial, eu diria. O que você pensa? Eu acho que é bastante prudente a sua posição, mas o que eu estou dizendo é que há situações que são muito delicadas. Eu não quero passar o entendimento de que eu não sou bastante conservador em relação a isso. Entendi. Né? Eu concordo com o que o senhor está dizendo, Uhum. mas eu devo lhe dizer também que há situações, e eu conheço algumas, em que há um casamento que tem situações internas muito perversas, situações internas que duram décadas, Uhum. não é? Eu não estou dizendo que isso é correto ser feito, mas eu estou dizendo que é o que a realidade exige. A realidade comporta esse tipo de pessoas que fazem isso. Então, conheço umas situações em que uma pessoa, que era um pastor, era casado, tinha um casamento que por décadas de problemas, que não vale a pena a gente falar aqui, e ele não se separava, até por questões ministeriais, e depois de décadas e décadas, já numa idade avançada, começou a se relacionar de maneira errada, mas com outra pessoa. Mas depois, com a idade bastante avançada, ele disse: olha, eu não consigo, pelas situações que estavam havendo há décadas no casamento, ele se separou ali, né, e acabou casando-se com essa outra pessoa. Então, eu só estou dizendo assim que E ele continuou no ministério? ele saiu do ministério, Uhum. foi para outro ministério. Eu não estou dizendo que isso é o certo, isso é errado, isso é terrível, mas assim, as situações pessoais, elas são muito peculiares. Uhum. Então, eu acho que a segurança que nós temos é quando nós nos posicionamos e dizemos assim: olha, isso aqui é claramente a posição bíblica. Então, essa posição que o senhor está trazendo é uma posição bastante sensata, uma posição prudente, mas é preciso também dizer, né, que a Bíblia, ela é a base mesmo, e biblicamente falando, se alguém de fato se arrepende, genuinamente se arrepende, eu não posso dizer que um determinado ministério que aceite alguém nessa situação esteja contra as Escrituras. Entendi. Né? Então, agora, ministerialmente, a posição do Senhor como líder de um ministério, na meu ponto de vista, está correto. Isso é um ato de prudência. É um ato de Exatamente. prudência, para não banalizar um comportamento, para que alguém não faça algo de maneira errada, dizendo que fez, se arrependeu sem se arrepender. Então, assim, é como o líder de um ministério tem uma responsabilidade muito grande sobre as ovelhas. Então, o senhor está sendo prudente demais para que não corra o risco de alguém, de maneira errada, passe a exercer essa função e passando a mensagem errada. E também eu entendo que esta pessoa que assim que passou por esse problema, ela não é impedida de servir na igreja. Eu estou falando de posição de governo e de liderança, mas ela não é impedida de servir na igreja. Mas qual é a base bíblica para assim, ou o senhor acha que é uma questão de decisão ministerial? Eu penso que Não. eu penso que é sobre isso que Paulo quis dizer ali Sim. em 1 Timóteo capítulo 3, quando fala marido de uma só mulher, eu entendo que é sobre isso que ele estava dizendo, né? E também porque naquela época, principalmente lá em Corinto, não era ilegal, não era moral, mas não era ilegal a poligamia, não é? A bigamia, certo? E Paulo acho que deixou claro, é claro, aqueles que se converterem e tiverem 2 ou 3 esposas, segundo o que é permitido pela lei, pela cultura, eu acredito que Paulo não iria causar um caos social pedindo para todos se separarem, certo? Mas ele estava deixando claro que agora, a partir dos filhos, deveria ser ensinado a monogamia. Você pensa assim também? Essa é uma realidade, eu acho até, eu seria até mais enfático aí, que isso é uma realidade de hoje, né? Não apenas de Paulo.
Os muçulmanos, por exemplo, muçulmanos ou mesmo na África. no Egito. Na África subsaariana, na África negra mesmo, é cristã, é comum você ter pessoas com mais de uma mulher que se convertem. Eu penso que nessas situações cabe ao homem manter financeiramente todas essas mulheres, todas essas famílias, mas eu acho que ele deve se relacionar apenas com uma, com a primeira esposa. Então eu acho que não há espaço biblicamente para alguém ter mais de uma esposa, seja líder de igreja ou não. Então, biblicamente, não há espaço para isso. Paulo deixou claro que é marido de uma só mulher, né? Isso é. Então, depois que se converteu, tem que ser diferente. Tem de ser diferente, mas há uma responsabilidade aí no sentido de manutenção do sustento de todas aquelas pessoas, porque naquelas culturas o homem deve sustentar todas as pessoas, mas não quer dizer que será mais casado com elas e terá uma vida marital com essas pessoas. Entendi. Só com a primeira esposa. Ótimo. Acho que seria o mais assim alinhado, Sensato, né? sensato e alinhado às escrituras. Até para não criar uma barreira para a evangelização nesses lugares, né? Porque seria um contrassenso, né? Isso é um problema real, diário, um problema cotidiano de vários pastores que exercem seus ministérios na África. Vários. Inclusive o pastor Samé, eu estive no Egito faz uns 20 dias atrás, eu estive no Egito e o pastor Samé tem essa realidade, porque lá a maioria dos membros são muçulmanos. Isso é. E no islamismo eles aceitam ter 2, 3 mulheres. Agora, e é o que ele fala. Então, ele abraça essas pessoas, ensina a verdade para elas, mas não exime o homem dessas responsabilidades que ele tem com aquelas famílias que ele formou. Mas deixa claro que não mais pode ter um relacionamento de casado com as demais mulheres. Né? Exatamente, exatamente. Na sua compreensão bíblica, e eu vejo também você dando hoje uma atenção, e isso é muito importante a esse assunto, quais são as principais características de um pai segundo o coração de Deus? O que define de fato uma paternidade bíblica? A paternidade bíblica é uma relação humana que talvez mais bem explique a nossa relação com Deus, né? A relação de Deus conosco. Exatamente. De todas as visões de mundo, e religiosas inclusive, é no cristianismo que nós chamamos Deus de Pai. De pai. De Pai. Então, é o amor incondicional, o amor que você ia ter as últimas consequências, a correção, a responsabilidade. E, diante disso, é muito importante que o pai deixe claro para o filho que ele não é amigo do filho, como um outro qualquer. Então, existe hoje essa tendência de o pai querer ser um mero amigo do filho. O pai deixar claro para o filho que ele é muito mais do que isso. O pai deve ser capaz de dar sua vida pela família, né? O que um amigo genuinamente não faz. Então, o pai é aquele que deve orientar, ter responsabilidade, ter um amor incondicional, o que não é dizer que aprovará todas as condutas do filho, mas amá-lo incondicionalmente. Então, essas aí são as características principais que um pai deve ter. E hoje nós estamos assim vivendo um momento muito difícil. Eu costumo dizer que a presença de muitos pais está sendo substituída por presentes, né? E eu tenho dito que existem 2 moedas hoje de grande valor, que é o tempo, e a outra moeda é a atenção. Por exemplo, nesse exato momento, milhões de dólares estão sendo investidos para capturar a nossa atenção, principalmente através do Instagram, Facebook, plataformas digitais, né? Porque a atenção hoje custa caro, né? E o tempo, né? Eu digo que o tempo é a medida do amor. Como é que você vê hoje, não é? Tantos entretenimentos disponíveis roubando tempo precioso. Eu costumo dizer que essa parafernália tecnológica trouxe o que estava longe para perto, mas levou para longe o que estava perto, né? É uma realidade, né? Teve gente que só sabia que tinha filho mesmo na pandemia, né? Exatamente. E não conseguia conviver com a família. Exatamente. Tem casal que entrou em crise, né?
Interessante, né? Não conseguiu conviver o pai, a mãe e os filhos ali porque não estavam acostumados na convivência familiar. Essa é uma realidade que precisa ser transformada e há muito no meio cultural que trabalha ao contrário. Um exemplo disso é a ideia de que o que vale é o tempo de qualidade. Então, isso é uma falácia, Uhum, né? O que vale, a quantidade de tempo é muito importante, porque os pais se justificam a si próprios dentro dessa ideia de que o que vale é o tempo de qualidade e dedicam, quando muito, 15 minutos do dia a seus filhos, dos quais 10 são olhando o celular. exatamente. Então, o pai tem que estar com o filho. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, as escrituras dizem que você deve ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não diz que deve ensinar a criança o caminho em que deve andar. Essa preposição em, faz com que nós digamos ensinar no caminho, diz que o pai deve estar com o filho no caminho que está ensinando. Uhum. Não é verdade? Então, os filhos são muito preciosos para nós, né? Em Salmos 127, no verso 3, diz que são a herança do Senhor. Uhum. Os filhos não são mero agrupamento do acaso, mera chance do acaso, os filhos são essenciais. Agora, você chamou aí o Salmo 127, e é interessante, foi Salomão que escreveu esse salmo, né? Salmo 127, salmo de romagem, e ele diz o seguinte, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Não é? Tanto flecha como guerreiro lembra a gente guerra. E eu tenho dito que esse mundo, ele não é uma Disney World, né? Ele não é um parque de diversão, ele é um campo de batalha. Você acha que os pais estão preparando os filhos para a guerra? Não estão, mas deveriam fazê-lo, né? E isso é muito prejudicado pelas ideologias anticristãs, entre as quais a do comunismo ideológico, que tenta criar pessoas vitimizadas, vitimistas, ou como se diz hoje, né, pastor? Mimizentas, não é assim que fala? Não é esse o nome que fala, não é? Mimizenta. Mimizenta, que pessoas mimizentas. Então, faz parte do treinamento dos filhos você deixar claro para eles que a vida é dura e o melhor que nós podemos fazer é com que eles se acostumem com isso. Então, os filhos devem ser criados para, como flechas do guerreiro, irem ao mundo e exercerem o seu ministério, o chamado de Deus para as suas vidas, para impactarem o mundo para Jesus Cristo, independentemente do que façam. Tem gente que é chamado para ser um bom médico, um bom professor, um bom engenheiro, um bom pastor, um bom qualquer profissão, né? Que vá para impactar as pessoas. Uma boa dona de casa, a mãe de John Wesley, Susana Wesley, por exemplo, teve um ministério impactante, impactou o mundo como? Criando bem seus filhos. Exatamente. O que ela fez foi isso. Ela criou bem seus filhos. A igreja metodista, que é uma igreja muito importante, não é? Apesar de hoje estar em alguns lugares flertando com o liberalismo, né? A metodista nos Estados Unidos está de mal a pior, mas a origem do metodismo se deu pela maneira como a mãe ensinava os filhos, como Forma metódica, né? Susana Wesley ensinava os filhos. Então, nós temos que nos portar. E outra coisa que eu tenho falado também é o seguinte, né? Muitas mães estão ensinando os seus filhos de maneira errada, principalmente os homens, não os tornando fortes. Eu tenho dito em alguns lugares que as mães têm que ter muito cuidado para entender que o filho homem tem que ser treinado como homem, como um homem. Hoje em dia você tem meninos absolutamente frágeis, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, qualquer coisinha é muita coisa. Não estão acostumados a receber não estão acostumados a enfrentar as vicissitudes, intempéries, dificuldades da vida. Até porque hombridade está associada a sacrifício, né? Isso, Ser homem, né? isso. E tem de ser forte, né? Hoje em dia você tem uma cultura perversa, né? Que traz não só absurdidades, como dizer que um homem pode ser uma mulher, mas dizer, por exemplo, que um homem usa maquiagem. Um homem que usa maquiagem não presta para o casamento cristão, por exemplo. Ele não deve... Ouça aí, moçada. Não, e algumas mulheres, inclusive na igreja mesmo, acham normal isso. Porque não, quando eu digo que não presta, é porque ele não será capaz de exercer o que está lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, que diz que a relação do marido com a esposa é
exemplificada pela relação de Cristo com a igreja. Cristo foi capaz de morrer pela igreja, foi isso que Cristo fez. Então, o homem do casamento cristão, ele tem que ser capaz de morrer por sua esposa, morrer por sua família. E hoje em dia, as mocinhas, mesmo dentro das igrejas, e a família tem que ensinar a mocinha a fazer isso, a procurar um rapaz que não use maquiagem, procurar um rapaz que não seja uma amiguinha para ela. Tem mocinhas hoje que estão procurando uma amiguinha, como se for um homem, como se fosse uma amiguinha, não é? Eu tenho dito assim de maneira bastante clara, porque nós temos que salvar a próxima geração, né? Tem mocinhas que estão procurando um rapazinho e querem ficar de mão dada com ele, os dois juntos assistindo o dorama e chorando, não é, pastor? Então, Essa é boa. então assim, um homem no casamento bíblico, ele não pode ficar assistindo dorama de mão dada com sua namorada e chorando, né? O homem tem que ser capaz de resolver o problema. Então, a masculinidade, a feminilidade são elementos que têm que ser hoje ensinados pela igreja. É por isso que eu tenho insistido. Nós temos aqui a nossa casa de restauração de casamentos e quando a gente ministra sobre paternidade, nós temos insistido nesse aspecto de formar filhos para a guerra, formar guerreiros. Não é? Isso, muito bom. Outro dia, eu estava jantando com umas 6 meninas que já estavam na idade de se casar. Já estavam solteiras, mas já estavam passando até da idade de se casar, né? E aí eu perguntei, mas na faculdade vocês não encontram alguém, né, com o qual vocês podem construir uma família? Aí uma delas disse, pastor, a gente até encontra um rapaz bonito e tal. Quando a gente chega para conversar, ele fala assim, eu já tenho namorado. Né? Eu já tenho namorado. E eu tenho dito que é responsabilidade dos pais, não é, criar filhos para que eles sejam homens. E não só sejam homens, mas homens treinados como guerreiros para a guerra. Né? Uma das piores situações de alguém que está em guerra é não saber que está em guerra. E é isso que está acontecendo. Exatamente. Muitos acham que não estão numa guerra. Uhum. E nós sabemos, pastor, que de cada 4 jovens, 3 abandonam o cristianismo nos últimos anos do ensino médio, jovens cristãos abandonam o cristianismo nos últimos anos do ensino médio ou mesmo na universidade, principalmente na universidade. Então, assim, as pessoas têm que ser treinadas para enfrentar esse mundo. Inclusive, eu quando falo sobre José, um exemplo, quando se trata de paternidade, porque quando Jesus, aos 12 anos, está no templo discutindo com os doutores da lei, aquilo era simplesmente o resultado de um excelente trabalho que José fez com o seu filho em casa. Concorda com isso? Eu imagino que sim, né? É um tempo aí da vida de Jesus que nós não temos muita Bíblia, escritura sobre isso, mas certamente o filho é produto do que os pais fazem. Os pais têm que treinar os filhos. Eu penso que José praticou Deuteronômio capítulo 6, né? Falar sobre as escrituras de dia, de noite, quando anda, quando senta. Exatamente, quando senta, exatamente. Isso mesmo. Porque Jesus não nasceu com uma programação mental teológica, né? E Deuteronômio 6 fala que a responsabilidade é da família. Da família. É interessante, não é da escola. E é em casa, diz que lá, sentado em casa, né? Casa, A pior instituição da face da terra para educar alguém se chama escola, né? A escola é inservível para educar, não é para isso. Quando muito, é para ensinar, mas formar o caráter, dizer o que é bom, o que não é bom, o que é belo, o que não é belo, isso cabe à família. A família tem muitas vezes terceirizado isso, viu? E depois fica surpreendida porque o filho está tendo comportamentos que não são aqueles comportamentos que eram desejados pelos pais quando eles mesmos, os pais, não investiram o tempo necessário, o esforço necessário para educar seus filhos. Não é fácil, né, pastor? Não, eu tenho 3, eu sei então, quanto é desafiador. É muito importante a gente dizer isso. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Está dizendo que é certo fazer isso. Você falou também, em um bate-papo, você estava falando sobre a importância de os pais não ensinarem apenas obediência, né? Mas sim discernimento. Eu gostei muito daquela sua fala. Explica um pouco sobre isso. Como é importante os pais ensinarem os filhos a discernirem, né? Aquilo que é certo, o que não é certo, e não apenas obedecer.
Você, ao ensinar o discernimento para a criança, você dá à criança as ferramentas necessárias para que ela enfrente o mundo sozinha, Principalmente na universidade. principalmente na universidade, no mercado financeiro, no mundo liberal, em qualquer lugar. Isso. Né? Hoje o mundo é perverso, é anticristão. Existem movimentos articulados para descristianizar o Ocidente. E a descristianização se dá pelo ataque às suas duas principais instituições, que é exatamente a família e a igreja. Uhum. Então, o filho tem que ser treinado para discernir, saber o que é certo, saber o que é errado. E grande parte desse treinamento de discernimento é deixar bastante claro para ele que a fonte da moralidade não é ele, é Deus. A estratégia que é feita para fazer com que o homem esqueça que a fonte da moralidade é Deus e é ele próprio, é uma estratégia que é utilizada desde o primeiro casal. O primeiro casal no jardim cedeu à seguinte tentação, quando a serpente chega e diz assim: não basta que você seja feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus. Uhum. Essa era a proposta. Conhecedor de quê? Do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É a fonte de moralidade, não precisa ser externa a você, pode ser você. Você pode ser a fonte do que é certo, a fonte do que é justo, a fonte do que é verdadeiro. Uhum. É o que leva o nome hoje de relativismo. Uhum. A ideia de que os conceitos de justiça, bondade e verdade provêm não de uma fonte objetiva, mas de si próprio. E a partir daí a humanidade cai absolutamente quando tira Deus da equação e acha que por si só pode levar adiante esses conceitos. Então, discernimento para a criança entender, olhe, busque no Senhor. O Senhor é a fonte da moralidade, é a fonte da verdade, é a fonte da justiça. É vacinar. Eu não posso usar nem vacinar, porque vacina depois desse negócio não presta mais para nada. É um antídoto, digamos assim. Não é? É um antídoto contra o relativismo. Muito bom. Então é muito mais importante do que ensinar só a obedecer e ser ignorante aquilo que é tão importante saber. Porque, veja bem, a criança, pastor, ela tem fases, né, de 0 até os 9 ou 10 anos, ela é a fase do encantamento. Né? Uma vez, lendo Chesterton e outras pessoas, eu cheguei à divisão do que seria o sentido da vida. E o sentido da vida, na minha perspectiva, tem 4 elementos, a depender da fase etária da pessoa, né? A pessoa, quando está no início da vida, de 0 até 9, 10 anos, o que ela busca, acima de tudo, é um encantamento. O inglês chama enchantment. Uhum. Por exemplo, se você pega uma criancinha... O senhor sabe o que é tamborete, não? Sei. Desculpa eu falar essa linguagem que eu falo, lá da tromba do elefante, né? Aqui o pessoal tem uma linguagem mais chique aqui, não é? É outro nome que fala, é banquinho, né? Banquinho. Mas eu vou falar tamborete com a sua licença, tá bom? À vontade, à vontade. Então, se você pega um tamborete, pega uma criança, a criança sobe o tamborete, aí pula, aí você tem que fazer isso 1000 vezes para se satisfazer. Então, a vida é uma explosão de encantamento para ela, desde uma coisa tão simples dessa que ela quer repetir. Então, a criança nessa idade, ela tem que ser exposta a tudo que é bom, belo e verdadeiro. Uma superexposição, o que é bom, belo. Inclusive, esse é o período de maior absorção, né? Tudo Exato. que a criança aprende é como se fosse escrever algo num concreto mole, né? Perfeito. Ela vai carregar para o resto da vida. Isso. A neuroplasticidade está em alto grau ali, né? O cérebro está se formando. Então, expor o que é bom, belo e verdadeiro. E é interessante, pastor, que da perspectiva de Deus, essas 3 coisas são inseparáveis. O que é bom, que é o elemento ético, o que é belo, que é o elemento estético, e o que é verdadeiro, que é o elemento metafísico, são indissociáveis da perspectiva de Deus. Uhum. Tanto é assim que nas Escrituras nós vemos que quando Deus olha para o mar, ele não diz isso é belo, ele diz isso é bom, porque o que é bom é belo e é verdadeiro. Então a criança tem que ser exposta a isso. Então tira a televisão que não é boa, tira o acesso ao que não presta, exposição de arte de qualidade, literatura de qualidade, música de qualidade. Mas quando a criança chega a 9, 10 anos, aí vem o aspecto do discernimento maior, que já foi treinado antes com a exposição que é bom, belo e verdadeiro, mas 9, 10 anos começam as perguntas, as questões. E aí é que vem a distinção que o senhor fez no começo entre obedecer e discernir. Porque diante dessas questões, a resposta não deve ser você deve obedecer.
sim, ela deve obedecer, mas ela tem que saber o porquê deve obedecer. Porque não é bom, né? Porque não é bom. Não é belo, não é verdadeiro. Exatamente. Então você não pode dizer para a criança assim, não questione, apenas creia. Não pense, apenas faça, porque isso é algo que, se você disser, ela pode até obedecer, mas no alicerce, no interior, haverá ali um turbilhão que irá eclodir mais à frente. Então, a criança, hoje, em todas as épocas, mas hoje com mais ênfase ainda, ela tem que saber os porquês. E o cristianismo é uma visão de mundo que dá respostas, não é? Filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. Então, a criança tem que ter essa convicção de que Jesus é a verdade, que ela vai buscar a verdade com o seu intelecto, inclusive. Você é de origem pentecostal. A minha origem, eu me converti numa igreja batista, mas minha teologia hoje, eu sou a teologia do pentecostalismo clássico. Ótimo. Por que eu estou falando? Porque eu sou de origem Assembleia de Deus. Isso. Assembleiana, né? E você está falando uma coisa muito interessante. Isso, de certa forma, prejudicou muito a igreja, não é? Porque os pais da nossa igreja diziam que nós tínhamos que obedecer sem questionar. Então, de repente, a televisão se tornou um problema sério, né? Mas por que eu não posso assistir? Não, porque é pecado. Não tinha uma explicação. Por que eu não posso fazer isso? Tipo, por que eu não posso, que nem as mulheres, por exemplo, por que não pode depilar a perna? Entendeu? Por que não pode as mulheres fazer a sobrancelha? Por que as mulheres não podem usar um batom? No meu caso, que era muito mais radical ainda, uns 40 anos atrás, por que o homem não pode usar uma bermuda? Então, não tinha o porquê. Não poderia perguntar, né? Por que não pode? Tinha que obedecer sem que houvesse esse discernimento entre o belo, o bom e o verdadeiro. Não podemos passar a impressão de que nós estamos defendendo aqui que uma ordem do pai para o filho, ele não deve obedecer imediatamente. Sim. A obediência tem que ser imediata, porque senão existe um artifício mais poderoso do que a justificação do porquê, que é a chinela japonesa, né? Você sabe, né? A chinela havaiana, né? Havaiana, né? Então, assim, o filho tem que ser treinado a obedecer os pais, mas ele tem que saber os porquês no momento certo. Mas precisa ter a liberdade de ter perguntar. a liberdade de perguntar, o que não é pretexto para não obediência. Isso é um treinamento, inclusive, para a nossa obediência a Deus, não é? Então, a obediência pressupõe cumprir o que é determinado e fazê-lo no tempo certo. Se vai se cumprir o que é determinado no tempo errado, é desobediência. Então, o tempo em que se deve cumprir também faz parte do conceito de obediência, mas nós temos que saber os porquês. Temos que saber os porquês, porque senão, mais à frente, aquela criança vai encontrar uma visão de mundo anticristã que dá porquês. O ateísmo, por exemplo, ele se propõe a dar porquês errados, em muitos casos, mas são porquês. Então a criança se sente muito mais acolhida, muito mais envolvida intelectualmente naquele lugar do que no cristianismo anti-intelectualista, que é o que o senhor descreveu. Mas eu tenho a impressão, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que mesmo as Assembleias de Deus, que é uma igreja que eu respeito muito, claro. Mesmo as Assembleias de Deus, nesses procedimentos de não fazer a unha, né, não pintar a unha, coisa assim, né, eles distinguem, né, como se fosse usos e costumes. Isso. Eles não chegam a dizer que isso é bíblico, não é verdade? Muitas pregações, elas foram sendo introduzidas, não é? Como uma doutrina da igreja, não bíblica, né? Uma doutrina da igreja, não bíblica. Isso, aí eu acho isso uma distinção muito relevante, porque se a igreja diz que aquilo é uma doutrina da igreja que não é bíblica, é algo que é da igreja. Exato. Por exemplo, não poderia estar com essa barba, né, pastor? O Douglas foi convidado para ministrar num evento, né? E aí o pastor disse, olha, só que para você pregar aqui, você tem que tirar a barba. A primeira vez ele tirou, mas depois teve uma segunda. Ele falou, não, eu acho que não adianta eu tirar daqui se está aqui dentro de mim. E não é isso que vai me dar autoridade ou me tirar autoridade, entendeu? Perfeito. Uma vez pregado nas igrejas e o pastor teve que passar uns vídeos meus assim, uns 2 meses antes, para alguém se acostumar como alguém que tinha barba. Mas enfim, o que eu quero dizer também, chamar a atenção
aqui queria até ouvir a opinião do senhor, é o seguinte: eu imagino que há certos usos e doutrinas que são utilizados de forma positiva na caminhada inicial de algum tipo de pessoa que se converte. Exatamente. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Tô entendendo. Então, Deus, na multiforme sabedoria dele e a igreja do Senhor, por não ser uniforme, embora seja una, Sim. que unidade não quer dizer uniformidade. Exatamente. Então, nessa diversidade de metodologia, eu sempre digo, né? Ortodoxia no conteúdo, heterodoxia no método. Então, nessa heterodoxia do método, isso é usado pelo Senhor para atingir certos tipos de pessoas. É como, eu acho que fez sentido naquele tempo, naquele momento, entendeu? Erraram por não ter esse discernimento. Agora já não faz mais sentido. Isso. Agora já não faz mais sentido. Com muitas coisas que eles querem manter, mas estão perdendo essa nova geração. Nós tínhamos um rapaz lá na igreja que era muito atuante, assim, em tudo que acontecia na igreja. E os jovens, às vezes, se reuniam na igreja para, não sei se era lavar a igreja, se via a igreja nesse aspecto aí. E ele chegava de calça, ele saía de casa, chegava de calça, aí para fazer o trabalho lá de limpeza da igreja, ia para o banheiro, botava um bermudão e voltava, né? Aí depois ia para o banheiro, botava a calça e ia para casa. E o pessoal perguntou, mas por que você não vem logo de bermuda, rapaz? Ele falou, nossa, eu saí de bermuda de casa dizendo que vou para a igreja, o papai não vai acreditar, não? Olha como isso é sério, né? A gente não perguntar o porquê. Eu ouvi uma história, não sei se você chegou a conhecer a história do pastor Paulo Leiva Macalão. Ele foi um dos maiores líderes da Assembleia de Deus no passado. Ele e o pastor Cícero Canuto de Lima. Ele mais no Rio de Janeiro e o pastor Cícero mais aqui em São Paulo. Homens de Deus, né? Conta-se que um dia ele estava indo para uma reunião convencional de pastores, acho que tinha mais de 1000 pastores, e ele desceu do helicóptero e lá todos usavam chapéu, usava gravata. Quando ele desce do helicóptero, não é? O vento da hélice jogou a gravata dele para trás. De repente, e ele não viu. De repente, quando ele olha para todos, estavam todos com a gravata para trás. Olha aí, Pensando que era algo que tinha que ser feito, porque o líder estava daquele jeito, e ninguém foi capaz de perguntar o porquê. Foi. Daí, quando ele se deu conta, assim, ele arrumou a gravata, e aí todos arrumaram a gravata. Olha como isso é sério. Não é isso? Um movimento teológico iniciado pela hélice do helicóptero. E muitas vezes foi exatamente isso que aconteceu e está tentando ser sustentado e estão perdendo a próxima geração, porque essa geração Z que dizem, né, essa geração Z, ela não aceita continuar fazendo sem que se explique, né? É uma geração dos porquês, mas por que isso? Inclusive, você está pregando, eles vão lá no chat GPT, eles vão lá no Cloud, eles vão lá no Google, para saber se realmente aquilo faz sentido, ou se tem razão, se tem base, né? Eu estava até falando em outra situação, é que lá na minha região a gente não usa essa nomenclatura não, sabe? Geração Z, a gente não sabe nem o que é isso não. Quando é pequeno a gente chama um bezerrinho, quando é maior é um garrote, quando tá velho é um tourinho novo. É mais fácil para a gente entender lá na tromba do elefante, sabe, pastor? Mas tem esse negócio, né? Geração Z, geração Y, né? Geração alguma coisa assim. Exatamente, E as pessoas vão dando nomenclaturas, na verdade, para tentar entender melhor. Para complicar o que é fácil, né? Porque você é um filho, na realidade, você tem que obedecer seu pai, você tem que seguir o que é certo, independentemente da letra que você queira botar na sua geração, você tem que ser obediente. É simples assim. É simples assim. Então, querem justificar ações totalmente tresloucadas porque aquela pessoa nasceu no ano tal e não no ano subsequente. Na verdade? Exatamente. Enquanto a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, para viver muito tempo e ser bem-sucedido na terra. Né? E honrar pai e mãe, como o senhor bem o sabe, quer dizer, no original, dá peso ao que eles falam. Né? Nós temos que dar peso ao que os pais falam. Não é? Isso é honrar genuinamente. E é o que não vem acontecendo. Hoje existe uma crise de autoridade dentro da família.
E se existe, onde os pais erram e como essa autoridade pode ser reconstruída de forma saudável? Existe uma crise de autoridade em todas as esferas do Ocidente e no Brasil de maneira mais radical ainda. Uhum. O professor não tem mais autoridade, o policial não tem mais autoridade, os pais não têm mais autoridade. Isso é uma decorrência de uma visão de mundo do comunismo ideológico que enfrentou e infiltrou-se em todas as instituições. Quer dizer, o filho hoje é treinado a olhar para o pai como um opressor. Uhum. O aluno é treinado a olhar para o professor como um opressor. Então, todas as relações humanas, o marido é como se fosse o opressor da esposa. Então, todas as relações humanas são colocadas nesse filtro interpretativo de oprimido e opressor. Isso é o freirismo, a contribuição nefasta, satânica do freirismo para a educação. Uhum. Então, ocorre. O que tem que ser feito é ensinar o que é Como o comunismo vê a figura do pai? Como um opressor. Como opressor. Isso. Como um opressor. O filho pertence ao Estado, não pertence à família. Mas você não acha que essa crise de autoridade na liderança, no sentido geral, tem a ver com a falha dos pais na educação dos seus filhos? Porque eu lembro que eu fui educado assim. É claro que tinha um exagero, né? Mas quando meu pai estava na sala conversando com algumas pessoas, eu não podia entrar e falar e gritar e pedir. Não. Quando eu chegava na sala e via meu pai conversando com outros homens na sala, eu simplesmente me recolhia e era um respeito, era sim, senhor. Hoje se chama de você, o pai e tal. E era uma reverência, um respeito. E quando vinha uma reclamação da escola, o pai me corrigia. Não corrigia o professor, me corrigia. E hoje há essa inversão, né? O senhor está absolutamente correto. Os pais hoje estão cedendo a essa lógica com medo de serem considerados opressores, quando na realidade eles são chamados para serem pais. Pai não é amigo do filho, eu disse aqui ao senhor no começo. Pai é pai. Pai tem responsabilidade, né? E a forma como educam em alguns lugares, assim, se não tiver uma orientação forte das escrituras, da Bíblia, da igreja, é uma forma em que vai atacar ferozmente esse caráter da necessária autoridade do pai em relação aos filhos. Uma vez um jantar, em determinado local, tem uma criança assim desse tamanho, não sei nem a idade dela, mas era quase que menor do que a mesa, né? E a criança dizia assim, no jantar, com a família e os convidados: papai senta aqui, mamãe senta aqui, fulano senta aqui. Eu estava só olhando assim e pensando, eu quero ver esse menino apontar para mim. Era um menino que era menor do que a mesa, determinando onde todos os adultos iriam se sentar na mesa e todos iam ali e achavam interessante e faziam aquilo. Coisas mínimas. Se o senhor quer ver outra coisa interessante? Acontece em toda a igreja isso. Casal cristão, tudo, tem um menino pequeno, aí terminou o culto, vai embora para casa. Aí o pai senta na frente, a mãe amarra o menino naquelas cadeirinhas de proteção, que são boas, né? Mas o menino fica parecendo um astronauta ali, todo, né? Se mandar para a lua e voltar, ele vem sem nenhum problema. E a mãe senta onde, pastor? Do lado do menino, em vez de sentar do lado do pai. O pai é Uber, por exemplo, naquele momento ali, não é verdade? Então você começa a passar a sensação da criança que a criança é dona das coisas. A criança é a peça principal. Então a criança hoje é quem determina as coisas. Tem gente que deixa de ir para a igreja quando tem filho porque o menino tem que dormir tal hora. Então, o senhor está entendendo? Então, isso são informações que a cultura dá o pano de fundo sobre o qual essa metodologia de ensino vai sendo passada e os pais vão cedendo a isso quando não são ensinados. Daqui a pouco você tem verdadeiros monstros criados que não podem receber ou não. Hoje, inclusive, em alguns lugares do Brasil, acho que falta professores e professoras por causa da violência na escola em relação aos filhos que não enxergam os professores como autoridade. O senhor mesmo falou, né, que se o senhor eventualmente fizesse alguma coisa inadequada enquanto criança, o seu pai ia brigar com o senhor. Hoje em dia vai brigar com o professor. Sim, sim. Não, hoje um diácono vem reclamar para a mãe que o filho deu trabalho, ela vai falar com o pastor que o diácono está errado.
Aí as famílias às vezes trazem os meninos para a igreja. Os meninos parecem uns Osama Bin Laden mirim, não é verdade? Aí pega os meninos que a igreja, num dia na semana, dê conta do menino que a mãe não faz. Exatamente. Existe até a terceirização para a própria igreja, né? Do que cabe à família. Na nossa época tinha coisas assim, né, pastor, que devem ser retomadas, né? Eu digo que o primeiro míssil teleguiado já inventado foi a chinela japonesa da mãe. Eu falo teleguiado porque, não sei se o senhor se lembra, até curva fazia, não fazia? É verdade. A pessoa virava a esquina, a chinela ia atrás, eu não sei como é que conseguia aquilo, né? Então, assim, então o tipo da coisa, menino chorando, que conversa é essa, rapaz? Engula seu choro, rapaz. Sim, Engula o choro, rapaz, você tá doido pra chorar, né? Doido também apanha. Exatamente. Não é verdade? Então, assim que as pessoas eram criadas. Hoje em dia, não. São criadas de maneira absolutamente leviana e se tornam senhores de si próprios, quando na realidade o mundo não vai permitir que isso seja feito, então ele sair ali da proteção familiar. Exatamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro agora, porque eu achei esse tema aqui tão importante, não é? As bases satânicas do comunismo. Primeiro, por que é tão importante nós, como igreja, pastores, conhecer mais sobre esse assunto? Muitos colocam a esperança na política, pastor, mas a esperança para o que está acontecendo aqui é, em primeiro lugar, da família e da igreja, decorrentes da família e da igreja. O cristianismo é a solução para o que nós estamos passando. E as duas principais instituições do cristianismo são a família e a igreja. E existem movimentos de descristianização, de ataque ao cristianismo. Entre esses movimentos, existem 3 movimentos principais, que são o rentismo globalista, o Islã e o comunismo ideológico. O comunismo ideológico é um movimento perverso de atacar a família, atacar a igreja, e nós temos que entender que as bases desse movimento decorrem de um ódio contra Deus. Então, Marx não era alguém que era indiferente contra Deus. Nós vamos ver nesse livro aí que Marx tinha ódio contra Deus. Quando nós lemos a literatura de Marx em poemas e poesias, nós vemos toda essa manipulação da realidade para satisfazer anseios contrários a Deus. Então, essa é a base e também a orientação, né? Para que nós tenhamos nos nossos filhos e nas nossas igrejas o treinamento adequado para que nós saibamos como estarmos imunes aos ataques do comunismo ideológico. Existem várias áreas que nós podemos falar desses ataques. O primeiro é pela linguagem, que nós já falamos aqui. O segundo é a educação. Você veja que hoje se abandonou a educação dos filhos, das crianças. A escola hoje, o senhor tem notado isso na igreja, que tem crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade que não leem. Quando uma criança com 5, 6 anos tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto, e uma criança com 7, 10, 11 anos não lê. E os pais estão sendo ensinados errados, porque os pais estão sendo incentivados em vez de ver que o método não funciona, o método da escola, que abandonou o método fônico que funcionava e adotou o método global que não funciona, os pais hoje estão desesperados por um diagnóstico para a criança. Então, o que está havendo hoje é uma psiquiatrização do mundo, em que aí as crianças são consideradas dislexia, descalculia, desortografia, dislalia, TDAH, autismo num espectro exageradíssimo. Isso tem acabado com a família. Então, a família e a igreja têm de entender essas armas e manipulações que são de origem satânica para que possam se proteger. É uma questão de sobrevivência. Então, o marxismo, por exemplo, tem uma agenda que o propósito realmente é destruir a família. Tem uma agenda de destruição da família por várias áreas, né? Nós falamos da linguagem, outra área é a efeminização do homem, não é? A hipersexualização das crianças. Lá na escola de Frankfurt, nós tivemos vários teóricos que pensaram sobre isso, né? No caso da sexualidade, tivemos Marcuse, por exemplo, que pensou sobre isso. Hoje, o que esse movimento cultural faz é exatamente propor a adultização de crianças e infantilização de adultos. Olha que coisa. Nós temos crianças adultizadas
e adultos infantilizados. Isso é um ataque feroz à família. E tem também o empoderamento da mulher, o enfraquecimento do homem, né? Feminismo. O feminismo, Feminismo. Então, esses são movimentos que são chamados coletivistas. O que é isso? São movimentos do comunismo ideológico que colocam as pessoas em categorias. O senhor não mais se define como um indivíduo, mas se define por uma característica. Por exemplo, o negro não é um indivíduo, ele é alguém que tem que ter uma pauta política negrista. Se você for negro e não pensar de acordo com aquela pauta negrista, você é atacado. Uma vez eu vi um podcast, tinha 2 negros, né, e um branco, nem estava prestando atenção na cor, né, da pele dele, como brasileiro é tudo misturado, não tem... E um negro deu uma opinião lá, o outro negro rebateu assim: epa, rapaz, isso aí não é opinião de pretão, não. Como se a cor da pele fosse determinante para dizer como a pessoa pensa. A cor da pele é de só menos importância, não tem importância nenhuma para nada. Não é verdade? A não ser para... Dizem que o negro tem maior proteção solar, tem essas coisas. Mas como você pensa, não tem menor importância. Então, quer dizer, é uma nova senzala ideológica. Você coloca o negro no negrismo. A mulher é colocada no feminismo. O homossexual no LGBTismo. O índio no indigenismo. Quem gosta do indigenismo não é o índio, pastor. É o indigenista. Interessante. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. E assim sucessivamente. Eu estive na fronteira, né, com Colômbia e Peru. Depois da floresta amazônica, lá, fazendo um evento, uma ação lá importante, e nós vimos lá o horror que é o indigenismo para o índio. Né? Aliás, índio é outra palavra que não quero que a pessoa fale. Por quê? Eu cresci comemorando o dia do índio. O senhor sabia disso? Não sabia. Não pode chamar mais índio, pode chamar povos originários ou indígena. Quando nós temos essa fragilidade da linguagem, nós perdemos a capacidade de pensar adequadamente. A linguagem é atacada em todas as áreas, né? A sigla LGBTQ, QU, QI, mas eu sei que tem esse Q. Esse Q aí quer dizer queer. O que é queer? Ninguém sabe. É uma palavra que você é obrigado a adotar sem ter significado. Eu falo e a outra pessoa define. Ela não tem significado? Não tem significado. Ninguém sabe o que é queer. É uma palavra que pode ser qualquer coisa. Quem define é o outro. Então, como é que eu falo algo e o outro define? Exatamente. Então, como é séria essa questão da linguagem, né? A linguagem é uma questão importantíssima e, às vezes, muito menosprezada pelas famílias. Viu? O senhor cujo ministério é voltado para a família, o senhor vai entender. Veja bem, às vezes os pais não se incomodam que os filhos falem de forma que não gostaria que eles pensassem, como se fossem coisas distintas. O senhor está entendendo? Vou dar um exemplo aqui para o senhor. A pessoa chega assim na escola e diz: olha, o casamento, a escola, na sua casa, o senhor ensina para o seu filho, o casamento é entre um homem e uma mulher. O casamento é entre um homem e uma mulher. Mas na escola ele vai aprender que casamento é entre qualquer coisa, né? Homem e homem, tal, tal. Aí você chega para o seu filho e diz: olha, meu filho, casamento é entre um homem e uma mulher. Mas na sua prova da escola, quando você for responder lá, você responda do jeito que a professora está dizendo, porque senão você vai ter nota baixa. Você, no exercício da autoridade de pai, está induzindo ele acreditar naquela mentira. A criança se expressar na prova de uma forma contrária à que você gostaria que ele pensasse. O que acontece com isso, pastor, é o seguinte, que essa indução de comportamento que desloca o comportamento da criança da base de moralidade que você ensina, ela não fica irresoluta, sem solução. A base de moralidade passa a mudar, mover, para dar sustentação à forma como a criança está sendo induzida a agir. Eu trato disso no outro livro também. Está sendo induzida a agir. Então, daqui a pouco, a criança está fazendo o quê? Está pensando da forma que fala. Está agindo da forma que pensa. Exatamente. Então, da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. É interessante quando eu falo isso, né? Na igreja, às vezes tem uns pais que chegam para mim e dizem assim: mas pastor, o que é que eu vou fazer se meu filho tirar nota ruim porque disse lá que o casamento é entre um homem e uma mulher?
Eu digo, meu querido, a minha resposta em relação a isso é uma das mais simples que eu vou dar, assim, eu não tenho nenhum tipo nem de problema em responder isso aí. Se seu filho chegar em casa com nota 0, porque na escola diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, você vai dizer para ele, meu filho, vamos agora comemorar. Algodão doce, pipoca, sorvete, nós vamos comemorar. Vamos comemorar. Por quê? Porque ele está entendendo que se Jesus Cristo tem algum valor, ele tem que ser capaz de pagar o preço por isso. Ótimo. Está entendendo? Então, Ótimo. entendeu? Então pode chover canivete, pastor. Pode o sangue dar na canela. Aquele que é crente não se desvia nem um milímetrozinho nem para um lado nem para o outro. Fica ali com Jesus. Amém. E isso tem que ser ensinado para a criança. Se a pessoa é cristã verdadeiramente, ela tem necessariamente de sofrer algum grau de perseguição. Porque este mundo detesta Cristo. A luz sempre vai ser oposição às trevas, não tem jeito, né? Não tem sempre, jeito. Sempre. Aí eu digo, se você é cristão e não sofre algum grau de perseguição em razão da sua fé, fortemente eu falo para que você reavalie a sua saúde espiritual. Existe algum problema. Algum problema. Como é que você não pode sofrer perseguição num mundo que... Jesus disse que teríamos aflições. Aí o pessoal diz, não, porque o mundo aí aceita a mentira. Eu disse, não, isso aí é coisa do passado. O mundo hoje não é apenas aceita a mentira, não. Ele celebra e premia a mentira. Exatamente. Essa ideia de que um homem pode ser uma mulher é de uma absurdidade tão grande, tão grande, tão grande, exige um descolamento tão brutal da realidade que você cria um novo instituto intelectual, a narrativa que é verdadeira sem ser testada com a realidade. Entendeu? Isso nunca existiu antes. A narrativa é verdadeira e se você não disser que é verdade, você vai preso, você é multado, você sofre sanção estatal. Isso, quando vai para a criança, ela não entra no campo do cérebro que trata dos elementos cognoscíveis, do conhecimento. Isso entra no campo da religiosidade. O que o Estado impõe à criança e o comunismo ideológico é um novo tipo de religiosidade. Que coisa. Pois é. Que é anticristã, antibíblica. Anticristã. O objetivo dessas ideologias é descristianizar o Ocidente. Descristianizar o Ocidente. Já tem conseguido em vários lugares com algum sucesso. Na Europa, por exemplo, tem conseguido, não é? O Islã, por exemplo, no norte da Europa, tem feito coisas terríveis, né? Muito bem, estamos chegando ao final, mas eu queria que você também, você tem um curso, onde você, hoje, eu vi que você está ensinando a palavra, muito interessante a forma de memorizar a Bíblia, entender melhor alguns textos, tenho gostado muito. Fala um pouquinho e deixa aí, nós vamos deixar na descrição o link, então, para o pessoal ter acesso, entrar. Nós temos um Instituto de Formação Bíblica e de Apologética e de Pensamento Conservador, chama Licurgo Academy, Licurgo, LYCURGOACADEMY.com. E o curso principal dessa academia é a formação bíblica de Gênesis a Apocalipse, são 580 aulas. Mostrando como, são 3 pilares principais desse curso. O primeiro é mostrando como a Bíblia conta uma só história. Porque muitos cristãos, pastor, conhecem as histórias da Bíblia, mas como se fossem pérolas, mas não entendem que essas pérolas são interconectadas por um fio condutor. Então nós aprendemos o fio condutor também que une toda a história da Bíblia, que começa com um casal no jardim, termina com a multidão em uma grande cidade. O segundo pilar desse curso é mostrar como todas as passagens da Bíblia são mais bem entendidas quando nós olhamos para ela pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a passagem e nós entendemos que ela tem um entendimento mais profundo, quando nós olhamos para ela pela lente de Cristo, o aprendizado e o ensinamento é muito maior das Escrituras. Por exemplo, Gênesis 3:21 diz que no dia lá do pecado, capítulo 3 de Gênesis, Deus veio e cobriu Adão e sua mulher com túnicas de pele,
Quando nós olhamos para esse verso, que parece simples, mas nós colocamos as lentes que são as lentes interpretativas de Cristo, quando nós vemos que são túnicas de pele, imediatamente nós entendemos que houve ali um apontamento para o sacrifício. A pele não era uma pele artificial, era uma pele natural. Então, naquele momento, Adão ficou estupefato, boquiaberto, impressionado diante do sacrifício na frente dele. Deus já pedagogicamente ensinando que seria necessário um sacrifício de um cordeiro perfeito para lidar definitivamente com o pecado do mundo. Então, todas as passagens do Antigo Testamento até o Novo, quando nós olhamos por Cristo, tem outra. Apontam para Jesus. Né? Sem essa lente, é como se nós olhássemos para uma flor sem cor e sem aroma. Quando nós entendemos que é Cristo quem dá o sentido profundo, as flores ganham aroma e cores. E o terceiro pilar, pastor, é que cada uma das aulas, das 580 aulas, tem um desafio prático para a pessoa colocar no seu dia a dia, para melhorar, para avançar, para fixar o pensamento, Muito bom. Para crescer em santificação. Porque nós entendemos na formulação desse curso que não vale apenas o aprimoramento, por melhor que seja intelectual, mas é importante que aquilo entre na sua essência, que mude você genuinamente. O evangelho é transformador. Então esse é o carro principal. E fora isso tem também cursos lá, também na mesma academia, de apologética, que falam sobre Deus e o universo, Deus e a vida, fé e razão, Deus e a moralidade, confiabilidade da Bíblia, quem foi Jesus Cristo, enfim. E aí material. É uma plataforma só, que tem todos esses cursos. Uma plataforma só, Tá. GoogleAcademy.com. Eu vou pedir para eles colocar então aqui na descrição, tá? É só você clicar aí na descrição do vídeo que você já acessa a plataforma e tem todos esses cursos. Isso. E vou pedir para deixar também, deixa o link da Editora Vida e o link da Editora Central Gospel e da Editora Vida também para adquirir esses 2 livros. Isso. Tarso, foi muito bom, Tarso, foi muito bom ter você aqui. Que alegria. A alegria foi toda minha. Como agregou aqui para a nossa audiência. E espero um dia tê-lo na nossa mentoria Pastor Discipulando Pastor. Nós temos uma mentoria que é de terça a sexta. Eu recebo 60 casais de pastores e convido mentores. E eu vou convidar você para o ano que vem para estar conosco aí. Será uma grande honra, pastor. Tá bom? Grande honra e uma satisfação, e agradeço imensamente pelo convite. Bom, foi uma alegria grande. Deus abençoe também a sua esposa Camila. E como é que é o nome do casal que veio junto também? Aí o Michel e a Thaís, aí são pessoas da nossa equipe lá de... Mas são chiques eles, o senhor já viu como eles estão... É verdade. Deus abençoe vocês também, tá bom? Foi muito bom tê-los conosco. Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu lar, e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. E nós vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro no podcast Amo Família.